Como vão contar sua história quando você não estiver mais aqui? Pelo que você será lembrado? Todo mundo tem o desejo de ter uma vida memorável. Não queremos desperdiçar nossos dias. Queremos tomar decisões corretas, queremos ter grandes conquistas, queremos que o afeto seja o nosso registro. Agora, a única maneira de alguém ficar definitivamente na história é fazendo parte de uma história maior. O normal é que o nosso nome fique marcado por apenas 2, talvez 3 gerações. Mas a verdade é que fomos moldados para algo memorável. Fomos cuidadosamente entalhados para ter características únicas. Cada detalhe esculpido em mim e em você tem um propósito que vai além dos nossos anos. E não há dúvida de que a obra que o artista fez em nós é justamente para fazer história. Só precisamos ter a certeza de estar na história certa. O melhor medicamento para o nosso corpo é uma alimentação saudável. Alguém já disse. Essa afirmação contém 0 novidades para você, para mim. E é interessante como nos últimos anos, especialmente, tem aumentado campanhas de conscientização para que nós nos alimentemos bem, para que nós desenvolvamos hábitos saudáveis na nossa vida, referentes à atividade física, ao sono e principalmente quanto à alimentação. Não é verdade? E é interessante como que parece que a gente tem que pensar sobre isso e forçar um pouquinho a nossa capacidade de mudança quanto aos nossos hábitos, mas parece que é algo tão simples, algo tão óbvio, né? Quando você ensina o seu filho a comer verduras, legumes, parece que é tão óbvio para a gente, enquanto adulto, que é importante comer esse tipo de coisa e comer menos açúcar, ou não comer açúcar, e de repente, para a gente, enquanto adultos, mudar os hábitos não é tão simples assim. E não precisa pensar muito a respeito dos benefícios de uma alimentação saudável. Você pode, a partir de uma alimentação saudável, prevenir questões como obesidade, câncer, artrite, anemia, diabetes. Ainda, uma alimentação saudável pode prevenir problemas de circulação, depressão, estresse, ansiedade, insônia, hipertensão, distúrbios hormonais, envelhecimento precoce. Uma série de coisas extremamente importantes para mim e para você, para a nossa história, para a história da nossa família, para nós nutrirmos, para nós colhermos coisas boas se tivermos uma boa alimentação. Significa que vai ficar tudo bem com você, você não vai ter problema nenhum de saúde? Não, claro que não. Mas significa que você pode desfrutar de uma vida com mais bem-estar, com um bem-estar para você e para a sua família, e mais, longevidade. Você pode viver mais e melhor. Alguma novidade, gente? 0 novidades, nós sabemos disso. Mas por que é tão difícil nós deixarmos de comer ou então comermos menos porcarias? O que o americano, né, em inglês, vai chamar de junk food. Comida lixo, comida porcaria. E o que é isso? É uma pizza, é um lanche, é o McDonald's, é o refrigerante, doces assim, em quantidades inimagináveis, a cervejinha. Por que é tão difícil para a gente nós termos uma alimentação saudável e não necessariamente deixarmos de comer essas coisas, mas fazermos isso de uma maneira mais equilibrada? Essas campanhas de conscientização têm dito o seguinte: você é aquilo que você come. Você já ouviu essa expressão? Você é aquilo que você come. Então, quando você pensa em muita comida processada, industrializada, aquilo que a Rita Lobo vai dizer que não é comida de verdade, quando você pensa nisso, vem
comidas como essa aqui na sua mente, lanches, pizza, batata frita, muita gordura, muito açúcar, muito sódio e pouca comida de verdade. Por que a gente está falando de comida, né? Está dando fome já. Por que a gente está falando de alimentação nesse sentido, sendo que o que a gente está pensando aqui tem a ver com a nossa espiritualidade? Mas eu quero que você pense nessa imagem da alimentação durante a nossa conversa hoje, porque assim como a sua saúde física e mental é grandemente determinada pelo que você consome, preste atenção nisso, uma espiritualidade saudável depende muito do que alimenta o seu coração. Assim como a sua saúde física e mental tem a ver com aquilo que você consome fisicamente, a saúde da sua espiritualidade tem a ver com aquilo que você põe para dentro também. Com os líderes que você segue nas suas redes sociais, com as mensagens que você ouve por aí de pastores, bispos, líderes religiosos, coaches, as pessoas que influenciam você alimentam a sua alma. E como está a sua alma nessa manhã? Como está o seu coração? Se você conseguisse passar por um diagnóstico de um médico a respeito da sua alma, como está a sua saúde? Como estão as suas emoções? Como estão os seus relacionamentos? Mas a minha vida é assim, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. Isso tem mais a ver com o que meus pais fizeram comigo, isso tem a ver com o contexto no qual eu vivo no trabalho. Sim, também. Mas também tem a ver com o tipo de alimento que você tem disponibilizado para a sua alma. Nesse sentido, se você é aquilo que você consome, eu recortei algumas falas de alguns líderes religiosos que aparentemente estão fazendo bem, aparentemente estão compartilhando coisas boas. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o que é bom é aquilo que o Pai, aquilo que o Criador diz que é bom. A sabedoria bíblica conta para a gente a respeito da verdade, da verdadeira história de quem nós somos, de quem você é. Você não é quem você acha que é. Você não é quem os seus pais disseram para você pura e simplesmente que você é. O que a sociedade diz que você é. Você é quem o seu Criador diz que você é. E nesse sentido, quando nós encontramos palavras, frases, mensagens de líderes por aí e nós consumimos isso como se isso fosse verdade, muitas vezes nós estamos injetando para dentro de nós junk food, comida ruim, comida processada ruim, que vai fazer mal para você a médio e longo prazo. Mas, Carlos, eu ouvi essa mensagem de um pastor, de um bispo, de um líder, ele era tão bonzinho. Mas se essas mensagens estiverem em desacordo com a sabedoria bíblica, eu quero desafiar você a cuidar melhor da sua saúde. Olha só, um influencer digital aí, youtuber famoso, ele disse recentemente que você é o centro do coração de Jesus. Você é o centro do coração de Jesus. Quando você olha para essa afirmação, no primeiro momento, talvez você não discorde disso. Mas essa afirmação, ela tem consequências drásticas para a sua espiritualidade. Porque ela conta para você que o centro da sua vida, da sua existência, da sua família, da sua espiritualidade é a pessoa que você vê no espelho todos os dias. É você mesmo. E isso é uma mentira. Porque o que está no centro do coração de Jesus é fazer a vontade do Pai. É obedecer ao Pai. E quando Ele obedece ao Pai, Ele dá a vida dEle por mim e por você, e Ele nos insere na grande história, Ele dá propósito para mim e para você, mas você não é o centro da história. Eu não sou o centro da história, a pessoa mais importante da história. A pessoa mais importante da história é Jesus, aquele que entrou na história para dar a vida dEle, para dar sentido para mim e para a sua vida. Uma outra frase, um pouquinho mais longa,
de um líder bastante renomado no nosso país: você, meu amigo, minha amiga, senhor, senhora, pessoas que tenham bens, propriedades, que tenham riquezas, preste atenção, se você quer fazer algo que agrade a Deus, que vá beneficiar outras pessoas, antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixe o que você tem para a igreja. Olha que conversa mais sem eira e nem beira. Deixe seus bens para a igreja. E quando essa frase é dita num contexto de abuso, as pessoas que estão sendo abusadas neste ambiente religioso, elas distribuem sim os seus bens lá, à torto e direito, sem pensar, de maneira acrítica. E quando isso acontece, o que essas pessoas estão consumindo é comida ruim. É comida ruim. A palavra de Deus nos instrui, sim, a gerirmos os nossos recursos de forma saudável, de forma equilibrada, ajudarmos as pessoas vulneráveis que estão precisando, sim, mas existe uma distorção muito grande aqui daquilo que Jesus disse. Uma outra frase: quando colocamos a nossa fé única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus, então Ele nos honra e tudo o que desejamos é realizado. É mentira. Deixa eu contar uma má notícia para você: isso não é verdade. Ah, Carlos, mas se eu orar, Deus vai realizar todos os meus desejos. Não. Para o seu bem, não. Porque a sabedoria bíblica diz que o nosso coração é enganoso. Então, se Deus realizar todos os seus desejos, meu amigo, minha amiga, você está perdido. Tomara que Ele não realize todos os seus desejos. Ele sabe o que é bom para você. Sabe quando seu filho chega para você e pede um monte de coisa e você fala: filho, para o seu bem eu não vou dar isso para você, porque você vai se machucar, vai fazer mal para você. Essa frase, ela tem aparência de sabedoria bíblica, mas ela é completamente equivocada à luz das Escrituras. É comida ruim. Uma outra frase: há poder em suas palavras. A fé se materializa nas palavras confessadas. Se há confissão de derrota, então o fracasso será inevitável. Mas se há confissão de vitória, então aguarde, porque cedo ou tarde ela acontecerá. Quer dizer, se você tiver uma confissão positiva, se você falar coisas positivas, você atrai o bem para você. Coisas boas vão acontecer com você. É mentira. Isso não é verdade à luz das Sagradas Escrituras. Se nós só dissermos coisas boas, mesmo assim pode acontecer coisa ruim comigo e com você, porque vivemos num contexto da humanidade, num contexto de caos. Por isso que precisamos de um Salvador. Por isso que Jesus ele é chamado de Salvador e não de pura e simplesmente amigo, companheiro, mais um. Não, Jesus ele é o Salvador porque nós estamos enrascados sem Ele. Agora, diante de frases assim, gente, eu tirei essas 4 frases, eu poderia passar amanhã aqui citando frases equivocadas, doentes de líderes religiosos. Essas 4 frases, elas estão com aspas porque são citações literais do que esses caras disseram. E quando eles disseram isso, inúmeras pessoas que estavam presentes nesses ambientes ou que assistiram essas mensagens via YouTube foram enganadas. Se essas pessoas tiveram, naquele momento, um olhar crítico de dizer: não, isso aqui não tem a ver com a sabedoria bíblica, eu não vou levar isso aqui para casa. Ótimo. Mas se elas não tiveram, e elas jogaram isso para dentro de uma forma acrítica, então elas consumiram comida muito ruim, que em algum momento vai fazer muito mal para elas. É por isso que nessa manhã eu quero conversar com você sobre cuidarmos da nossa saúde. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar da sua saúde física. É importante que você coma bem mesmo. É importante que você de vez em quando coma uma comida, um podrão, um lanche lá na esquina da sua casa que você gosta. Beleza, é legal também, mas que isso sejam exceções. É importante que você se alimente bem, que você durma bem, que você tenha atividades físicas. Mas é importante também que você cuide da sua alma. Para você fazer história, para você marcar a história de forma saudável, equilibrada e única dos seus amigos e familiares, especialmente a história dos seus filhos, é importante que você esteja bem, esteja com a saúde ok. E para que isso aconteça, nós precisamos olhar para a sabedoria bíblica, porque a Bíblia
ela alinha o nosso coração à vontade de Deus. E é por isso que eu quero convidar você neste momento para olhar comigo para a carta de Paulo a Timóteo, que vai nos instruir a viver não a partir da história que a sociedade fala a respeito da gente, não a partir da história que a cultura consumista ao nosso redor nos impulsiona a viver, mas a história verdadeira sobre mim e sobre você que Deus diz a nosso respeito, que o manual do fabricante fala sobre mim e sobre você. Segunda carta de Paulo a Timóteo fala para a gente algumas coisas interessantes. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem pastor. Paulo já é um experiente líder da igreja cristã no primeiro século e ele escreve cartas para as igrejas e para líderes que são influenciados por ele. Timóteo é um deles. Timóteo é um jovem pastor que está na cidade de Éfeso, conduzindo, desenvolvendo, ajudando para que discípulos e discípulas de Jesus se tornem mais maduros. E aí, Timóteo recebe algumas cartas de Paulo. E nessa segunda carta de Paulo, ele fala algumas coisas interessantes. Paulo começa a alertar Timóteo de que existe comida ruim por aí. Paulo começa a alertar Timóteo que existe junk food naquele contexto também. Existe comida muito ruim, muito prejudicial à saúde. E que Timóteo precisa alertar os discípulos e discípulas de Jesus daquele contexto a respeito disso. Vejam só o que ele diz. Capítulo 3, verso 1. Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tempos terríveis. Últimos dias, pessoal, não significa necessariamente fim dos tempos, num sentido assim, o mundo vai acabar, fim dos dias. Quando no Novo Testamento fala assim, últimos dias, é o tempo onde o Espírito Santo já estivesse presente. No Antigo Testamento, os profetas diziam que nos últimos dias o Espírito Santo viria. E na sabedoria bíblica nós aprendemos que a partir de Atos 2, o Espírito Santo foi derramado num dia de uma festa de Pentecoste, e o Espírito Santo foi derramado e o pessoal teve uma experiência incrível ali com Deus. E a partir daquele momento iniciaram-se os últimos dias. Biblicamente falando, últimos dias diz respeito a Atos 2 para cá. Ok? Então nós já vivemos os últimos dias. O que aconteceu ao longo da história de Atos 2 para cá já é considerado os últimos dias. Ok? Então quando Paulo está dizendo assim, saiba disso, nos últimos dias, Paulo está dizendo assim, saiba disso, Timóteo, depois que o Espírito Santo vier, depois que ele viesse mesmo, os tempos seriam assim. É isso que Paulo está dizendo. E tempos terríveis aqui poderiam ser traduzidos como tempos selvagens. Tempos selvagens. Essa já era a realidade lá de Éfeso, primeiro século, e com certeza essa também é a nossa realidade hoje. Olha o que Paulo diz, a partir do verso 2 até o verso 5. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Essa fala de Paulo diz respeito a pessoas do primeiro século, mas facilmente diz respeito a pessoas do nosso tempo, não é verdade? A gente consegue perceber que isso aqui é um resumo de quem nós nos tornamos, do que a humanidade se tornou. E eu quero que você entenda o seguinte, Paulo está falando aqui para Timóteo, parece que esses homens que serão egoístas, avarentos e toda essa lista, parece que são pessoas que estão influenciando o grupo de pessoas ali que Timóteo pastoreava.
não são necessariamente pessoas que estão à margem daquele contexto, mas pessoas influenciadoras, pessoas que estão influenciando, pessoas que podem trazer danos a Timóteo e principalmente a comunidade de discípulos e discípulas de Jesus na cidade de Éfeso. E por isso que Paulo alerta Timóteo com muita sabedoria e com muito desejo de que Timóteo preste atenção nisso. E o que? Olha o final, versículo 5, afaste-se dessas pessoas. Essas pessoas vão fazer mal para vocês. Mas é interessante porque você pode pensar assim, mas Carlos, não faz sentido porque a mensagem de Jesus não é da gente se aproximar dessas pessoas, das pessoas que sofrem. Jesus não comia junto com publicanos, que eram os cobradores corruptos de impostos da época, e com as prostitutas? Jesus não estava com a escória daquela sociedade? Jesus não comia com eles? Sim. Mas por que aqui Paulo está dizendo para você se afastar da escória da sociedade? Parece um pouco incoerente com a mensagem de Jesus. É porque esse pessoal aqui, esse pessoal é o que hoje nós chamaríamos de influenciadores. São pessoas que estão influenciando, são pessoas que estão postando no Instagram mensagens interessantes, estão mandando lá mensagens de encorajamento pelas redes sociais, estão postando vídeos no YouTube da época e estão influenciando os discípulos, discípulas de Jesus, gente simples, gente de bem, com mensagens que são podres à luz da sabedoria bíblica. É gente que está injetando na veia daquelas pessoas simples da cidade de Éfeso comida ruim, comida processada, comida não saudável. É isso que está acontecendo aqui. Por isso que Paulo está alertando a Timóteo, para que Timóteo alerte aquela igreja. Existem toxinas culturais que afetam profundamente a nossa vida. E é interessante, gente, porque assim, eu posso falar para vocês aqui durante 10 anos a respeito de uma verdade inegociável que Jesus nos ensinou e que está contido nas Escrituras. Mas se você ouvir uma vez, duas, três, poucas vezes, um influenciador que seja egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, como esses influenciadores eram, a chance de você ser contaminada e passar a duvidar de coisas básicas dos ensinos de Jesus é muito grande. É muito grande. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Eu quero passar para o versículo 9, quando Paulo diz assim, olha, mas acontece o seguinte, Timóteo, esses caras, eles não irão longe. A sua insensatez se tornará evidente a todos. Esses caras, esses influenciadores arrogantes, egoístas, essa gente aí que está fazendo mal, que vai fazer o mal para inúmeras pessoas, eles não irão longe. A sua insensatez se tornará evidente a todos. Isso é verdade. Você olhar para os líderes religiosos que fizeram mal para diferentes comunidades cristãs ao longo da história, você vai perceber que eles vão ficando pelo caminho. Líderes que eram respeitados aqui no Brasil na década de 80, de 90, muitos deles caíram em escândalos inimagináveis. E você talvez nem os conhece hoje, ou nem os reconheceria se os encontrasse por aí. Por quê? Porque gente assim, que se aproveita dos outros, gente assim não vai longe. É isso que Paulo está dizendo aqui. Gente assim não vai longe. Agora, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Se o líder aqui, fulano, se ele não vai longe, se ele vai durar 15 anos só, 10 anos só, na crista da onda, beleza. É ele e Deus. Mas nesse período eu vou me alimentar de toda a comida podre que ele passar para mim? Nesse período, eu vou comer todo tipo de lanche, todo alimento que ele preparar para mim sem nenhum cuidado com relação à minha saúde? Não, eu não quero fazer isso, porque esses anos serão muito caros para mim. Eu quero cuidar da minha saúde para que eu faça história,
para que eu influencie positivamente minha esposa, para que eu influencie positivamente os meus filhos, meus pais, meus amigos, meus vizinhos. Para que isso aconteça, eu preciso estar bem. Veja bem, estar bem não significa uma vida perfeita, não significa que vai tudo bem com você, você não vai ter problema, não é isso. Significa que você estará consumindo coisas sólidas, bons alimentos saudáveis, que vão fazer bem para você, para que você supere, inclusive, os dias difíceis. Olha o que Paulo fala para Timóteo no versículo 14. Quanto a você, Timóteo, esse pessoal faz isso. Esse pessoal consome essas porcarias. Esse pessoal influencia negativamente outras pessoas. Mas você, Timóteo, faça diferente. Você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e nas quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. No comecinho dessa carta, no capítulo 1, verso 5, Paulo fala da avó de Timóteo, Loide, e fala da mãe de Timóteo, Eunice. Essas duas mulheres, elas criaram Timóteo nos caminhos de Deus, de uma maneira muito simples, talvez. E Paulo está falando aqui, você, Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu. Não são grandes coisas. Paulo não está falando aqui de grandes ensinamentos, tocar em anjo, sei lá, adivinhar o futuro do outro, coisas assim inimagináveis, não. Paulo está dizendo, permaneça nas coisas que você aprendeu. E mais, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Gente, quando nós olhamos para essas palavras de Paulo, Paulo está instruindo Timóteo para que ele não seja egoísta, avarento, presunçoso, como aquele pessoal da lista do versículo 1 a 5. Mas Paulo não fala nada demais para Timóteo. Simplesmente permaneça nas coisas que você aprendeu, nas sagradas letras. As sagradas letras, para Paulo, essa expressão diz respeito ao que hoje a gente conhece como Antigo Testamento, que era um texto composto da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, os escritos dos profetas e os livros de sabedoria, poéticos. Todo esse contexto era o que a gente conhece hoje como Antigo Testamento. É disso que Paulo está falando aqui quando ele fala sagradas letras. Volta para o mínimo. Timóteo, não caminhe na direção desses caras. O fim deles será trágico. Você, Timóteo, faz o simples. Faz o simples, Timóteo. Permaneça nas coisas que você aprendeu. É interessante que Paulo podia dizer assim, seguinte, Timóteo, eu estou dando um curso aí, tem um curso, você pode ver algumas aulas de graça, mas para você entrar no nível top, porque você é top, Timóteo, faz o seguinte, contrata o meu curso. São 15 aulas, de 1 hora cada, por apenas R$3.000, 12 vezes no cartão, tem uma taxinha lá, mas para você vai ser tranquilo, Timóteo. Paulo podia fazer isso, compra meus livros, compra todos os meus livros, Timóteo, e aí você não vai ser como esses caras, que são presunçosos, que são egoístas, que são avarentos, que são assim, assado. Não, Paulo não faz isso, gente, porque Paulo não está falando dele, Paulo está falando da palavra de Deus. Timóteo, permanece nas coisas que você aprendeu. Desde criança você conhece as sagradas letras. Gente, nessa manhã eu quero dizer algo muito importante para você. Se você quer fazer história, se você quer que o seu casamento dure e que ele seja saudável, perfeito ele não vai ser, ok? Mas saudável. Se você quer que seus filhos cresçam de forma saudável, que os seus relacionamentos no âmbito profissional sejam saudáveis, se você quer marcar a história das pessoas que cercam você, volte para as Escrituras. Volte para a sabedoria bíblica. No ático, quando você vier a uma reunião do ático, ao encontro do ático, e eu, Carlos, ou qualquer outro pastor, amigo que esteja aqui
compartilhando a mensagem, e essa pessoa disser alguma coisa que seja incoerente com a sabedoria bíblica, você tem total liberdade para levantar e para ir embora. Você ouviu o que eu disse? Em algum momento, se nós estivermos aqui expondo as Escrituras e nós dissermos algo que seja incoerente com a sabedoria bíblica, ainda que tenha aparência de beleza, ainda que seja bacana, por favor, faça um bem para a sua alma, levante-se e vá para a sua casa. O único compromisso que você tem com essa comunidade cristã, ou com qualquer outra, é a palavra de Deus. São as sagradas Escrituras, o que Paulo chama aqui de sagradas letras. Por que, gente? Por que isso? Por que essa loucura por esse livro? É porque esse livro conta para a gente quem nós somos, de onde nós viemos, o que deu errado com a gente e o que Deus está fazendo na minha e na sua história a partir da vida de Cristo. Esse livro conta para a gente o final da história. Esse livro é a verdadeira história da humanidade. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Essa palavra aqui, inspirada, ela é uma palavra muito interessante. É uma expressão muito forte que Paulo usa aqui. Essa expressão, essa palavra, praticamente ela não é encontrada em lugar nenhum. Parece que Paulo a criou para falar disso aqui. Paulo juntou duas palavras. Theos, que significa Deus em grego, e pneuma, que significa sopro ou espírito em grego. É como se Paulo estivesse dizendo, toda a Escritura é soprada por Deus. É soprada por Deus. Nós não temos uma expressão tão forte no português para traduzir essa expressão utilizada por Paulo no grego. Então, nós usamos inspirada, mas inspirada, dentro do nosso contexto hoje, eu acredito que é uma expressão assim, muito leve para o que Paulo quer dizer. A ideia de Paulo é que toda a Escritura, ela é soprada da parte de Deus para nós. Para nós. E, gente, Paulo tem em mente aqui conceitos, verdades inegociáveis. Para quê? Inspirada por Deus e útil para o ensino, para que você aprenda a viver, para que você saiba por onde ir. Sabe quando você tem aquela decisão importante para tomar na segunda-feira de manhã, na quarta-feira no trabalho, diante de uma reunião importante que você vai ter, ou uma decisão importante no âmbito familiar, que diz respeito ao seu casamento? A sabedoria bíblica é útil para ensinar você a tomar a melhor decisão. A sabedoria bíblica, ela tem competência, ela tem força, ela tem poder para ensinar você a agir da melhor forma. Diante dos momentos mais difíceis ainda, ela é útil para a repreensão, para você olhar para as atitudes do seu cônjuge, do seu filho, e você dizer, não, peraí, isso aqui está errado. Está errado, porque a sabedoria bíblica diz para mim que eu preciso ser uma pessoa comedida, equilibrada, modesta. Isso aqui não está certo, a gente precisa rever nossos conceitos. Ainda, a sabedoria bíblica é útil para correção. Não apenas entender que a pessoa precisa ser repreendida, mas para corrigi-la a partir dessa repreensão. E para instrução na justiça. Resumindo, gente, o que Paulo está dizendo é que toda a Escritura é soprada por Deus e ela pode gerar transformação. Livros fantásticos dos coaches que você pode ler por aí, cursos que você pode fazer, podem encher você de informação no máximo. Na melhor das hipóteses, vão encher você de informação, lotar o seu HD interno de informação, mas transformação, somente a sabedoria bíblica pode fazer. Porque é a verdadeira história a respeito de quem você é. No século XVI, Martinho Lutero, o reformador, ele, a respeito das Escrituras, ele diz o seguinte: qualquer ensinamento
que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Todos os dias. Olha isso, gente. Porque o que acontece? Nós seguimos inúmeras pessoas nas plataformas digitais. Você segue canais no YouTube, você segue vários influenciadores no Instagram. E está tudo bem, eu não estou dizendo para você não seguir. O que eu estou dizendo é que você precisa ter um olhar crítico. Você precisa saber que esse alimento aqui você não põe para dentro porque vai fazer mal para a sua alma, vai adoecer você. Mas para você ter esse olhar crítico, você precisa conhecer as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras. Não é porque algo aparentemente faz bem para você, é gostoso, é saboroso, como um bom podrão. É gostoso, gente. Você manda por bacon? Pô, quem nunca, né? Pô, você manda, lota de bacon aí. Aquele lanche que vem assim, poxa, bem prensadinho, assim, top. Você tá com aquela fome, assim, inextinguível. E aquele lanche te sacia, é gostoso. Mas você sabe que não vai fazer bem necessariamente para você, né? Nós precisamos saber que algumas coisas não vão fazer bem para a gente. Alguns conteúdos que você assiste no YouTube não vão fazer bem para o seu casamento. Algumas pessoas que você segue no Instagram não vão fazer bem para o seu casamento. Alguns filmes, alguns seriados que você assiste não vão fazer bem para a sua alma. Algumas conversas vão nutrir a sua mente de lixo. Alguns pastores, alguns líderes, você tem duas opções. Ou você vai lá e dá um follow neles, eu sempre acho que essa é a melhor opção. Mas se você quer continuar acompanhando o que alguns pastores e líderes dizem, mesmo que eventualmente eles digam coisas que são incoerentes com a sabedoria bíblica, eu quero dizer para você, cuidado, muito cuidado. Esses caras que Paulo está advertindo Timóteo aqui para que ele tome cuidado com eles, afaste-se deles, gente, eram caras talvez super atraentes, legais, que falavam de forma bonita, pessoas influentes naquele contexto, doutores. E Paulo está dizendo, afaste-se desses caras. Eles são egoístas, eles são avarentos e eles são presunçosos. A palavra egoísta aqui no grego poderia ser traduzida como a pessoa que beija a si mesmo. A pessoa que só pensa em si. Cuidado, mesmo que aparentemente faça chover milagres todos os dias, cuidado, rejeite aquilo que é incoerente com a sabedoria bíblica. Agora, Carlos, por onde começar? Eu nem conheço a Bíblia direito, eu nem sabia que tinha Antigo e Novo Testamento, você que falou isso agora. Por onde começar? Vamos começar juntos. Você quer conhecer mais a Bíblia? Quer ler, quer estudar a Bíblia? No final desse encontro, me procure, vamos conversar juntos. Temos pessoas e podemos estudar a Bíblia juntos, podemos caminhar juntos aqui no ático, ou em outra comunidade cristã que for a sua de preferência, mas não rejeite a Bíblia, rejeite tudo o que for incoerente com as Sagradas Escrituras. O objetivo disso tudo é para que todo o homem, aliás, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Geralmente a gente começa a nossa conversa com Deus ou uns com os outros já nesse versículo 17. O que eu preciso fazer, Carlos? Você é pastor? Entendi. O que eu preciso fazer? O que você acha que eu preciso fazer? Não é o que você precisa fazer. É o que Deus faz em você e a partir de você. Quando Deus passa a iluminar todos os porões, os buracos escuros da sua alma, a partir da sabedoria bíblica, a partir da verdadeira história a seu respeito, que Ele conta, então você estará apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha isso, gente. É interessante que Paulo não está dizendo assim, para que os líderes, para que aqueles que têm experiência, para que aqueles que provarem que são fiéis, leais,
para aqueles que provarem que são maduros, então estejam aptos, plenamente preparados para toda boa obra. Não, Paulo está dizendo para que o homem de Deus, para que qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que seja exposto às sagradas letras, possa estar apto e plenamente preparado para fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem é uma impossibilidade, se você não estiver conectado a Deus. Você quer fazer o bem para o seu próximo, você quer ajudar o vulnerável, você quer esticar o braço e alcançar a pessoa que está ali fragilizada, você gostaria de fazer isso, mas você nunca vai fazer. Sabe por quê? Porque você é como eu, e nós somos pecadores, nós somos falhos, e nós só pensamos em nós mesmos. Agora, reconectados ao Criador e iluminados pela palavra de Deus, nós temos condições, nós passamos a estar aptos e plenamente preparados para fazer o bem. Quando você vai viajar de avião e você está ali no começo do voo, o piloto vai dar, comandante, né, do avião vai dar as instruções, ele diz assim, ó, uma das instruções ele diz, olha, em caso de despressurização, primeiro, o que você deve fazer? Você coloca a máscara para depois você cuidar das pessoas que estão do seu lado. Você vai cuidar das crianças, vai cuidar de alguém que de repente não esteja conseguindo. Primeiro, cuide de você. Por quê? Porque para você cuidar do outro, você precisa estar minimamente bem. Para você fazer história, para você cuidar do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, você precisa primeiro cuidar da sua saúde. E cuidar da sua saúde tem a ver com reconectar-se a Deus a partir da sabedoria bíblica. Veja bem, gente, eu não estou dizendo para você que pura e simplesmente ler a Bíblia. É muito mais amplo que isso. Essa não é uma conversa sobre voltarmos para a Bíblia e ler a Bíblia. É importante, óbvio, mas é muito mais amplo que isso. É você ler a Bíblia, é você frequentar ambientes onde você seja nutrido com a sabedoria bíblica, para que você tenha olhar crítico para rejeitar aquilo que é incoerente com as Escrituras. Para que você não se alimente de coisa podre, de coisas vencidas. Sabe quando você come algo e está esquisito, aí você vai olhar o pacotinho que você não tinha olhado antes, nossa, está vencido, pelo amor de Deus. Não se alimente de coisa vencida, não se alimente de comida ruim, porque Deus tem o pão da vida para você. No Evangelho de João, Jesus é chamado de o pão da vida, o pão mais saboroso, mais nutritivo que você poderia experimentar. Para a gente levar para casa, eu quero deixar algumas coisas com você. Primeiro, você acha que os alimentos que você tem ingerido têm tornado a sua espiritualidade saudável? Gente, se você puder, se você tiver a pachorra de fazer isso, vai lá no seu Instagram depois, seguindo, vê quem você segue. Preste atenção em quem você segue. As redes sociais, há 30 anos atrás, se o meu pai contasse para mim sobre as redes sociais, eu ia achar que era uma coisa extremamente trivial, uma coisa assim, para passar o tempo, né? Como um joguinho que tinha antes, um minigame que você ficava na mão. Também temos o celular hoje. Não, a gente sabe que o celular é muito mais profundo que isso. O relacionamento que você tem com o seu smartphone afeta diretamente a sua alma. Não estou dizendo para você deixar de ter, mas cuidado com aquilo que você tem consumido. Cuidado. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, é bom alimento para a sua alma. É para tornar o seu casamento mais saudável. Não é para afastar você da sua esposa, é para aproximar vocês dois. É para que o relacionamento seu com seus filhos seja, apesar das imperfeições, maravilhoso, cheio de sorrisos, cheio de memórias sendo construídas para lá no futuro as lembranças serem maravilhosas. Mas para isso, hoje, eu não posso me alimentar de coisa podre,
Você vai ter uma intoxicação. Que tipo de alimento você tem consumido? 2, invista tempo nas sagradas letras e descubra, se for o caso da primeira vez, ou redescubra o melhor alimento para a sua vida, capaz de transformar toda a sua história. Invista tempo no convívio comunitário cristão, invista tempo lendo a Bíblia, invista tempo em lendo bons livros que sejam coerentes com a sabedoria bíblica, invista tempo rejeitando tudo aquilo que é incoerente com a sabedoria bíblica. E ainda, independentemente da sua história, a palavra é alimento sólido que o torna apto e preparado para toda boa obra. Interessante. Paulo diz ali que todos que estão expostos à sabedoria bíblica, eles passam a estar aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã. Talvez a sua história seja uma história muito difícil, de um passado muito complicado, do que a vida fez com você, ou de dificuldades que você está enfrentando neste momento, emocionais, financeiras, estruturais, no seu casamento, com seus filhos. Independentemente de como você chega aqui, a sabedoria bíblica ela é poderosa, inspirada pelo Espírito Santo, soprada por Deus, para que você, hoje, agora, esteja apto, preparado para fazer o bem. Para fazer o bem. Vamos fazer história? Vamos fazer história dos nossos relacionamentos? Então vamos cuidar de nós. Cuide de você. Cuide da sua saúde, para que você possa fazer o bem. Quero orar com você. Deus de graça, obrigado por este momento, obrigado por sua palavra, obrigado porque o Senhor soprou a sua palavra a homens imperfeitos que registraram a sua vontade e isso chegou até nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos instrui e nessa manhã, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude para que nos afastemos dos egoístas, dos avarentos, dos presunçosos, desses caluniadores, desses, Deus, que têm aparência de piedade, mas que só buscam os seus próprios interesses. Por favor, Deus, nos ajuda nesse sentido. E nos ajuda, Pai, a encontrar alimento sólido, nutritivo, verdadeiro, transformador na sua palavra. Na sua palavra que é simples e verdadeira, transformadora e eterna, capaz de encher o coração do ser humano de esperança e alento. Faz isso, Pai, por favor, faz isso. Para que então possamos fazer o bem, para que saudáveis possamos compartilhar do pão da vida, Jesus Cristo. Faz isso, Pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.